Olá, muito boa noite. Ele é ligado ao cinema há 12 anos, cineasta, roteirista, produtor cinematográfico e editor. Nasceu na colônia de Queimadas, em Prudentópolis, no Paraná, e a família é de ascendência ucraniana. Em 2006, lançou o documentário Made in Ucrânia, vencedor do primeiro Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo promovido pela Secretaria de Cultura do Paraná. O filme narra a chegada dos primeiros imigrantes ucranianos ao estado. Depoimentos retratam a cultura desse povo e como ela influenciou na formação dos paranaenses. Aqui entre nós está o cineasta Guto Pasco. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E também estão aqui para participar do programa Vitório Sorochuk, que é presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, e Olga Nadia Kalko, professora do curso de Língua Ucraniana do Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná. Também sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o convite do programa. Igualmente. Boa noite, família. Boa noite. Guto, de onde que surgiu a ideia para retratar os ucranianos? Veio já desde cedo ou não? Não, na verdade não. Isso veio depois, com o tempo. Eu já estava trabalhando com o cinema. Na verdade, a minha carreira artística começou como ator. Eu primeiro me profissionalizei como ator, eu sou ator também. Trabalhei alguns anos como ator, né? Estou desde 96 na área, como ator. Na verdade, profissionalmente com cinema, eu comecei em 2000, mas já estava envolvido com cinema desde 96 através da interpretação, né? E o filme ele surgiu depois, que eu já vinha trabalhando enquanto cineasta, diretor, roteirista. Ele surgiu por duas razões, né? Uma pessoal, né, que foi a motivadora de fato, né, da realização do filme, e uma profissional. Profissional porque, enquanto cineasta, valia a pena fazer um filme sobre a imigração ucraniana, porque a gente não tinha, até então, nenhum filme que retratasse a história do povo ucraniano por completo, que fizesse um resgate histórico da imigração ucraniana, que era o que eu me propunha no filme. A gente tem alguns outros filmes, documentários, que fazem referências à imigração ucraniana. Nós temos um documentário chamado Madre, que é do cineasta Beto Carminati, que retrata a vida de uma madre ucraniana que está enterrada em Prudentópolis, que foi uma das primeiras religiosas que veio ao Brasil, uma leva de 7, está lá em Prudentópolis. Ele fez um documentário que foi aberto um processo de canonização dela já, no Vaticano. E o Beto, então, curioso de como é esse processo eclesiástico, digamos assim, como é que uma pessoa se torna santa, né? O que a pessoa fez, né, para se tornar santa? Como é que é esse processo no Vaticano? Então, ele fez esse documentário falando dela, da Madre Anatólia. Bodnar é o nome completo dela. O documentário chama-se Madre. E, na ocasião, esse documentário foi feito em 99. Na ocasião, o Beto me chamou para ser assistente de direção dele, justamente por eu ser de Prudentópolis, estar envolvido com a comunidade ucraniana. E temos um outro documentário que é da Josina Mello, que é uma documentarista nossa aqui de Curitiba, que é sobre a Helena Kolodjik, que é ucraniana, tem descendência ucraniana. E, então, também é um documentário sobre a Helena, mas que também faz referência à imigração ucraniana. Então, a gente tinha esses filmes que faziam uma referência, mas não que retratassem a história como um todo. Então, enquanto filme, valia a pena fazer um filme sobre a imigração ucraniana, porque a história do povo ucraniano é uma história impressionante, uma história heróica, né? Uma história muito triste também, e não tinha nada que retratasse, então. E o aspecto pessoal, esse sim foi o maior motivador, porque eu sou nascido em Prudentópolis, né? Que é, digamos assim, a nossa meca ucraniana no Brasil, é Prudentópolis, é quase que uma província, né, Vitório? É a cidade com a maior imigração de ucranianos, né, no país. Prudentópolis hoje tem uma população aproximada de 75% de descendentes de ucranianos, né? Pessoas aqui, inclusive, de Curitiba, de destaque, como o professor Afonso Tuniuk, eu mesmo, né? Somos muitos os nascidos na cidade de Prudentópolis e que hoje é uma cidade que, como tem uma população ainda vivendo na área rural,
em grande quantidade, é a que mais preserva os costumes e as tradições ucranianas. Quer dizer, a língua, né, desde das famílias, como os costumes alimentares, os costumes religiosos, e tem museu, tem até um centro artesanal das mulheres que bordam. Né? Na igreja lá o padre ainda reza a missa em ucraniano, não é? Rezam em ucraniano, cantam em ucraniano e as bordadeiras, inclusive, fazem trabalhos magníficos e exportam para vários países. Bordados lindíssimos. Então, nascido lá numa colônia rural, como você citou, Queimadas, que é uma colônia de imigrantes ucranianos, né? Eu sou o primeiro filho de 11, né? Então sou mais velho, eu tenho 10 irmãos, tenho irmãos bem pequenos ainda. E por ser o primeiro filho, eu sou a 5ª geração já. E eles são muito tradicionalistas, como você pôde ver no filme. Eu, até os 8 anos de idade, não falava português, só ucraniano. Porque isso era tradição, era passado de geração em geração, né? Então, eu fui aprender o português quando entrei na escola, entrei atrasado na escola, inclusive, porque eu não sabia falar português. E enquanto estava lá, todo mundo era ucraniano. A partir do momento que eu saí de lá, eu saí com 11 anos para 12, eu saí de casa para seguir a vida, né? Eu passei a encontrar muita dificuldade por ser ucraniano. Primeiro por causa da língua. Exatamente, porque eu falava tudo errado, nada correto, né? Eu era assim. Então, eu acabei virando um fantoche da molecada na escola aqui. Quando vinha continuar os estudos em Curitiba e tal. Eu virei um fantoche, quase todo dia eu apanhava. Levava sopa, quase todo dia eu apanhava. E eu passei a ter raiva de ser ucraniano. Eu tinha vergonha das minhas origens, porque eu sofria com isso. E quando a pessoa perguntava assim, você é descendente do quê? O que você respondia, Guto? Eu não sabia. Você falava que não sabia? É verdade, eu renegava a origem, eu tinha raiva disso, porque aquilo para mim era uma humilhação. Era uma humilhação, né? Naquele momento, anos depois que eu fui entender o quão importante isso foi para a minha formação enquanto ser humano, né? Eu tive uma professora que foi muito importante. Se eu estou aqui hoje, se eu virei um cineasta, eu devo muito a uma figura que foi muito importante na minha vida, uma professora de língua portuguesa. Porque eu detestava o português, evidentemente, porque eu não sabia, claro. E ela me ensinou, uma das primeiras lições que ela me ensinou, falou assim, olha, um dia conversando com ela, eu falei, eu não gosto de português. Ela falou, não é que você não gosta do português. É que você não entende o português, você diz que não gosta, assim, com qualquer coisa, com qualquer pessoa, aquilo que ela não gosta, desconhece, ela vai dizer que aquilo que ela desconhece, ela vai dizer que não gosta. Tanto é que hoje eu sou roteirista, veja como a coisa mudou, né? Sou um roteirista que é um escritor, né? E deixa eu aproveitar, por que, professor, aqui a tendência, até de quem é descendente de polonês, de ucraniano, é falar assim, que nem o Guto falou, né? Correto, carroça, tem alguma coisa na língua que porque o ucraniano, o som do ucraniano, nós não temos o R, né? Nós temos o R. Então, muitas pessoas até hoje, até descendentes de ucranianos que moram no interior, utilizam essa pronúncia dialetal, né? Falam carroça, porta, né? Dá a impressão que é o interior, né? de São Paulo também. Então, eu tenho, por exemplo, alunos meus que também tiveram essa consciência de ser descendente de ucraniano quando descobriram pelos sobrenomes, que eles sobrenomes com pronúncias totalmente que não se pode soletrar em português, né? Então, eles... Por exemplo, um sobrenome aí que a senhora lembra. Nós temos, assim, Kulczynski, Waschinski, né? Tchaikovsky. Então, são vários sobrenomes difíceis de pronunciar. E, lamentavelmente, durante a transliteração, alguns sobrenomes ucranianos, como, por exemplo, Martinyak, que eu tenho o caso de alunos que comentaram, que quando foi transliterado o sobrenome, passou a ser Martins em português. E aí, anos depois, essa família que cultivava as tradições religiosas, culturais, frequentava a igreja ucraniana, frequentava a sociedade, e alguns questionaram, mas nós somos ucranianos, nossos avós vieram da Ucrânia, bisavós também, por que o nosso sobrenome é Martins? Aí descobriram, então, de que a transliteração foi feita de uma forma adaptando para a pronúncia brasileira, né? Então, isso acontece muito com várias famílias. Sobrenomes, que, por exemplo, temos uma família tradicional Yeden, né? Que na hora da transliteração passou a ser Gedim.
Entende? Então, eles dizem assim, Larissa Gedin, mas Larissa Gedin é filha do senhor Peter Jeden. Né? Então, muitos agora, por exemplo, eu tenho alunos na Universidade Federal de que têm consciência que são descendentes ucranianos descobrindo pelo sobrenome. Eu até, no filme, tem um depoimento, se eu não me engano, de uma senhora, agora não lembro quem era, que falou que muitos imigrantes vieram para cá e depois acharam que eram descendentes de austríacos, depois dos filhos, né? Por que isso aconteceu? Porque na época do Império Austro-Húngaro, quando os ucranianos, muitos ucranianos vieram ao Brasil, os passaportes eram emitidos sob o jugo Império Austro-Húngaro. Então, há muitos ucranianos aqui que se dizem austríacos, que desconhecem a sua história, desconhecem, não sabem que realmente é só no passaporte que consta que é austríaco, né? Austro-húngaro. Os meus pais vieram ao Brasil em 1937 com passaporte polonês. Então, o meu pai, Klemczuk, no passaporte, ficou de uma forma polonesa, Klimczuk. Então, se eu desconhecesse a minha origem, eu ia achar que eu era descendente de poloneses também. Então, isso acontece em várias famílias. Mas e qual foi a diferença da pronúncia do ucraniano para o polonês? Do polonês... São sobrenomes? Pois então, existem sobrenomes muito parecidos ucranianos. Normalmente, quem não conhece acaba confundindo polonês, ucraniano, até pensa que é a mesma... Mas pelo fato de ter o passaporte polonês, algumas famílias acham, né, que os seus pais eram poloneses, mas na realidade são descendentes de ucranianos. E o sobrenome do seu pai, que era? O sobrenome do papai era Klemczuk. E foi transliterado Klimczuk, quer dizer, de uma forma mais assim parecida com o polonês. Então, se eu não soubesse a minha origem, eu ia pensar que eu era de descendência polonesa. Mas até hoje... No caso, o próprio Vitória, o sobrenome do Vitória também tem essas nuances de... É que também hoje ainda o território étnico ucraniano não coincide com o território geográfico, físico, estatal. O território étnico ucraniano é maior do que o território da Ucrânia hoje. Toda aquela parte na Rússia do Kuban, né, do parte bem ocidental do Mar Negro, são todos ucranianos, como tem dentro da România e outros países. E temos hoje o que nós chamamos a diáspora, a dispersão. Né? Se a Ucrânia hoje tem como população aproximado quase 50 milhões de habitantes, né? Tem uma porcentagem grande de russos, né, dentro da Ucrânia, então diríamos que temos lá 38, 40 milhões de ucranianos dentro da Ucrânia, mas fora tem 20 milhões. Dentro da Rússia, né? Em toda a Rússia, depois no Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Argentina e no Paraguai, são os 3 países da América Latina, a Austrália, muito grande, e podemos dizer hoje que está mais ou menos espalhada em 33 países, né? Existindo fora da Ucrânia aproximadamente 20 milhões de ucranianos. Então tá, eu vou fazer um rápido intervalo, a gente já continua conversando. Aqui entre nós está o cineasta paranaense Guto Pasco. Eu faço um rápido intervalo e volto já. Hoje eu recebo aqui entre nós o cineasta, roteirista e produtor cinematográfico paranaense Guto Pasco, que nasceu na colônia de Queimadas, em Prudentópolis, no Paraná, e a família é de ascendência ucraniana e ele é o diretor do filme Made in Ucrânia, Os Ucranianos no Paraná. Então, só para a gente terminar o que a gente estava falando no bloco anterior, o filme foi até uma questão de se redimir com a sua família, de certo modo, Guto? Poderíamos dizer que sim, né? Porque eu fiquei, então, um pouco afastado, tinha essa insatisfação, né, de ser ucraniano, e são vários os motivos que me levaram a isso. Por exemplo, também tem muito a questão do aspecto religioso, que é muito forte neles, né? Minha família sempre foi bastante ligada a essa questão religiosa.
qualquer família ucraniana, descendência ucraniana, para eles é um orgulho ter alguém religioso, um filho padre ou freira, né? Então eu cheguei a ter algumas divergências familiares. E você, como sendo o primeiro filho, com certeza seu pai queria que você fosse padre. Isso é normal, acho que em qualquer família eles querem ter um filho religioso, né? Mas não, eu não queria, né, isso, né? Talvez tivesse melhor, né? Tivesse virar cineasta, né? Enfim. Mas aí teve conflito na sua casa devido a isso? Teve, alguém pode dizer que teve conflito nessas questões religiosas. E alguém dos seus irmãos virou padre? Tem uma irmã que chegou a virar freira, não é mais, mas foi freira, já com 13 anos já era noviça. Já usava o hábito, já ficou um período no convento ucraniano. Então foram vários fatores assim que me afastaram da comunidade. Eu fiquei afastado mesmo, não participava muito. E aí, a partir do momento que você vai, com o tempo, né, amadurecendo e vai refletindo sobre isso, e aí você vai se conscientizando dos valores todos que os ucranianos ainda preservam, né, os valores familiares, que já se perderam hoje, é tão difícil isso, né? Religiosos, culturais, étnicos, enfim. Aí hoje eu me considero uma pessoa de sorte. Eu tive o privilégio de viver dois mundos. Até os meus 11, 12 anos eu vivi num sistema de um século atrás, com valores tradicionais e tal, dos primeiros imigrantes que vieram da Ucrânia há 100 e poucos anos atrás. Isso foi passado de geração em geração, então eu ainda tive o privilégio, isso foi um grande privilégio de ter vivido isso até meus 11 anos, 12 anos, e depois cair numa cidade igual Curitiba, poderia ser qualquer outra cidade grande, num mundo totalmente diferente daquele sistema. Então isso, para minha formação enquanto ser humano, foi muito importante, mas isso só fui entender anos depois. A partir do momento então que eu consegui entender isso, aí então eu retornei para a comunidade e é onde eu resolvi fazer o filme como fosse então resolver esse problema comigo mesmo e de alguma forma tentar dar minha contribuição para a comunidade. Eu humildemente espero que de alguma forma o documentário, principalmente junto aos jovens da comunidade ucraniana, ele ajude a conscientizá-los da responsabilidade que eles têm daqui para frente para manter isso tudo que a gente tem, porque muita coisa já está se perdendo e vai se perder, está se perdendo num processo muito rápido. O que a gente tem até agora foi graças aos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, graças à igreja também, que foi muito importante nesse processo. Agora, daqui para frente, com essa questão do mundo globalizado, isso vai se perder. A gente tem um exemplo dentro de casa mesmo. Eu até aos 8 anos não falava português, a minha irmã caçula, que tem 9 anos, não fala ucraniano. Então, a hora que eu percebi isso também, se isso dentro da casa dos meus pais, que continuam morando lá no mesmo local, continuam sendo tradicionalistas, isso aconteceu, imagina fora, na comunidade, como isso está. Aí eu comecei a buscar explicações para isso. Por exemplo, eu saí de casa em 88, lá da colônia rural onde meus pais moram, são agricultores e vivem até hoje lá. A energia elétrica na casa do meu pai chegou em 89. Então, quando eu era criança, e foi ontem, não tinha nem energia elétrica, então não tinha TV, não tinha nada. Meu pai tinha um rádio lá, a pilha que ele ouvia lá, uma rádio local. Então, era tudo em ucraniano, se relacionava com os vizinhos, com a igreja, que só rezava ucraniano, os vizinhos todos ucranianos. Hoje, os meus irmãos, né, na mesma casa, então, eles têm lá antena parabólica com 50 e poucos canais. Eles têm faculdade ali no município, eles estão num sítio, mas é muito próximo. Eles têm lá os veículos próprios hoje que se locomovem. Todos os meus irmãos pequenininhos têm celular e eles têm acesso à internet lá mesmo. Como é que não vai mudar? Então, o acesso hoje à informação, ao mundo globalizado é muito grande. Então, esse processo de assimilação ele é muito rápido. Então, eu tenho defendido, então, militado agora dentro da comunidade ucraniana, né, pelo resgate de algumas coisas que a gente já perdeu, mas principalmente pela manutenção do que a gente ainda tem daqui para frente. E eu defendo uma tese que, principalmente junto às entidades, né, o Vitória é o representante da entidade macro da comunidade ucraniana no Brasil, que a gente tem diversas entidades culturais, religiosas, que ajudaram a manter, né, essa tradição toda até aqui. Mas eu defendo a tese que, a partir de agora, a gente tem que profissionalizar, entre aspas, né, as ações culturais dessas entidades. Quando eu digo profissionalizar, não quero dizer que o que foi feito até agora é amador. Não, não é isso. Quando eu me refiro a isso, é aprender agora a trabalhar com as leis de incentivo à cultura e buscar recursos, porque hoje a gente precisa de dinheiro para manter as coisas. Ninguém mais faz só por patriotismo como foi até agora.
cada vez mais, principalmente os jovens. O jovem quer estar em outra. Então, a gente precisa usar isso que a gente tem de acesso à informação, tecnologia, internet, né? Os veículos de comunicação a favor. Eles têm que ser um aliado para que a gente preserve o que a gente tem. Não dá para ir contra isso. Né? Dá para notar que aquela certa vergonha que você tinha de ser descendente ucraniano já virou orgulho, né? Agora virou bandeira, orgulho. Muito legal. Eu sou um privilegiado. Né? Então, vamos assistir agora o trailer do filme Made in Ucrânia. Vamos assistir ao trailer. E тут уші українські, є? Всі українці. То так всі заводила колонія, то старенькі, що старі були, то всі з Європи приїхали разом всі. Так, як мої мама повідали і тату, то там було дуже тяжко жити. Por ser explorado por seus vizinhos e pelos invasores, então a população sempre teve dificuldade de sobrevivência. Люди бідні, самі бачите, що бідні. Люди живуть бідно. Houve três fomes organizadas que a Rússia, a União Soviética organizou para destruir o povo ucraniano. E meu avô veio depois da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, comunismo fugiu, entrou a Alemanha. Os alemães invadiram aqui e tiraram meus pais de dentro da casa deles. Destruiu a família, destruiu a esperança do povo ucraniano. Saímos do Gestapo, vamos para KGB. As comunidades se organizavam cada vez melhor, multiplicavam-se. A Pesanca já está representando o Paraná. O mais importante do grupo não é o trabalho realmente específico do grupo, que é dançar, cantar, tocar, exatamente. Mas é o que ele representa em termos de comunidade. Я дуже рада і довольна, що вони підтримують нашу традицію і не забувають за Україну, за наші вироби, за наш народ і за наш обичай. Вони підтримують наш обичай, правда? Слава Ісусу Христу, чоча! Слава Ісусу Христу! А як вас звати? Я називаюся Христя Гарасим. Харасим? Гарасим. А, це моя родина? Так. Дай головочку, головочку. Muito legal. Quanto tempo durou para você fazer esse filme? Como que foi escolher os depoimentos que foram parar aí no documentário? Ele foi um processo muito trabalhoso, né? Fazer o filme todos. Então, eu tomei a decisão em 2001, 2002 de fazer o filme. Né? Final de 2001, início de 2002. Ele ficou pronto no final de 2006. Foi quase 5 anos de trabalho. 2002, 3, 4, 5... quase entre 4 e 5 anos de trabalho. Porque, como a gente está lidando com fatos históricos, né? E história da imigração ucraniana, história da Ucrânia, que envolve Primeira Guerra, Segunda Guerra, envolve muitos aspectos mundiais, né? Envolve a Rússia, a Alemanha, enfim. Então, enquanto documentarista, enquanto cineasta, a gente não pode errar, porque você está mexendo com a história, né? Real, né? Então, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa, embora sendo da comunidade ucraniana, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa mesmo aqui dentro da comunidade, pesquisar, estudar um pouco mais sobre a história da Ucrânia também, para entender esse conjunto todo, desde o Principado de Kiev até a Revolução Laranja, em 2004, né? Que eles continuam lá em conflito. Agora, a gente está vendo na imprensa essa semana, o problema lá do gás, né? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia econômica em função do gás. Então, eu tive que pesquisar toda a comunidade. Quando a gente teve 3 levas de imigração ucraniana para o Brasil, 3 grandes levas. Nós tivemos outras imigrações isoladas, mas 3 grandes levas, né?
primeira leva, considerada oficial, 1895, 1896 e 1897. A gente tem os primeiros registros na Vitória em 1891, né, dos primeiros ucranianos que chegaram, mas aí enquanto volume, né, a partir de 95, 96, 97. E nós tivemos a segunda leva pós Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda, no meio das duas guerras, né? E a terceira leva após a Segunda Guerra Mundial. Foram 3 levas, em cada uma delas com um tipo de ucraniano muito específico e por razões também diferentes. Então tinha que entender esse conjunto, explicar esse conjunto. Os primeiros ucranianos que vieram por qual motivo? Eles vieram econômicos. Eram todos agricultores, muitos analfabetos. O Brasil tinha acabado de abolir a escravidão. Né? O Paraná também, né? Exatamente. O Paraná tinha acabado de deixar de ser província de São Paulo, precisava se desenvolver, eles precisavam substituir mão de obra escrava, e aí então... Por isso que grande parte dos imigrantes veio para o Paraná? Isso, assim como os poloneses. Quem assistiu aquela novela pela Rede Globo, Terra Nostra, ilustra perfeitamente também de como vieram os ucranianos e os outros grupos étnicos. Foi por necessidade mesmo de uma vida nova, de melhorar a sua situação socioeconômica. E, por exemplo, ficar aqui na região de Curitiba, Campos Gerais, né, região mais sul do país, tinha a ver também com o clima? Tinha, sim, com certeza com o clima. Havia uma previsão também de colonização europeia mais ao norte do país, que foi Espírito Santo. E Espírito Santo é o estado onde há pomerâneos, né? Sim. E alguns ucranianos, mas muito poucos, né, para o Espírito Santo. Mas a maior parte dos ucranianos foi Paraná e norte de Santa Catarina. Temos um pouco em São Paulo, né? Principalmente em São Bernardo do Campo e Canoas, Porto Alegre. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Então, em São Paulo. Essa é a nossa concentração. Mas hoje nós podemos dizer que as imigrações europeias, desde a ucraniana, a polonesa, a alemã, a italiana, eles seguiram o processo das migrações internas do país. Foram primeiro para o sudoeste do estado, norte do estado do Paraná, e depois subiram para Mato Grosso e hoje até a Amazônia. E aí, dentro desse processo de pesquisa, né? Para chegar nesse conjunto de informações, então eu fui visitando as comunidades, né? Aquelas que eu ainda não conhecia, mesmo aquelas que eu conhecia revisitando, mas agora com outro objetivo. Então aquelas pessoas que estão no filme, eu fiz um trabalho prévio com elas de cerca de 2 anos, pesquisando, observando, sabendo o que cada uma podia para você tirar isso dessas pessoas, ganhando a confiança delas primeiro. São fechadas, né? Principalmente no interior. O ucraniano sempre foi um sujeito desconfiado, né, Vitória? Sempre foi assim, meio arredio. Se não for na chilhude, como a gente diz, né, nossa gente, né? Fica assim. Então eu já chegava falando em ucraniano e tal. Então eu primeiro ganhei a confiança dessas pessoas, para depois chegar lá com uma equipe, com uma estrutura de produção, porque senão as pessoas sairiam correndo, elas se negariam a falar, né? E por isso que teve um cineasta de São Paulo que perguntou: Guto, mas como é que você conseguiu arrancar dessas pessoas tudo isso e com essa espontaneidade delas? Mas teve toda uma preparação, porque senão não sairia dessa forma, senão elas não ficariam à vontade. Então, quando a gente chegou lá para gravar, elas já sabiam que aquilo ia acontecer, elas não sabiam exatamente o que eu ia perguntar delas, isso elas não sabiam. Mas eu já tinha estudado cada uma delas, tinha ido lá, tomado chimarrão, comido pinhão, tinha feito várias visitas, então elas já me consideravam de casa. Porque as pessoas estão bem à vontade ali, as senhoras, os senhores, boa parte fala, até começa a falar ucraniano, daqui a pouco mistura com o português, volta a falar ucraniano, muito então eu ganhei a confiança. Por isso que eu abro o filme, a abertura do filme, chegando numa casa ucraniana, que é aquela casa numa colônia rural em Malé, chamada Colônia 5. Então, primeiro eu pedi licença para entrar na casa deles, para que eles abrissem seus corações e contassem suas histórias. E aí, no final, fecha com uma pessoa lá na Ucrânia se despedindo do tchau. Então, em termos de linguagem, e quanto tempo foi que você fez isso? Em quanto tempo?
a filmagem, o processo de produção mesmo. Então, levei um tempo para estruturar o projeto, o roteiro, pesquisa. Esse processo levou quase 3 anos. Pesquisa e estruturação do roteiro e a formatação do projeto. A partir do momento que o projeto foi selecionado no Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo, que foi o primeiro edital, e que é um edital que a gente tem que louvar a sua existência, porque tem contribuído muito para a produção cinematográfica. A gente acabou de ser assinado o contrato com as produtoras vencedoras do 3º edital. São 4 filmes por ano, por edital, né? Não por ano, é o 3º agora. A princípio deveria ser anual, mas ele tem intercalado cada 2 em 2 anos. Então, mais 4 filmes serão produzidos, é um longa-metragem, e mais 3 telefilmes. Esse filme, O Meio da Ucrânia, originalmente ele foi classificado como telefilme. Depois eu pedi uma autorização para a Secretaria de Cultura do Estado para que fosse ampliado para longa-metragem. A gente fez mais aporte de recursos, porque não era suficiente, né? Os recursos do prêmio não eram suficientes para fazer o filme todo da forma como foi feito, né? Então, o processo de produção daí foram 18 meses quase. As filmagens que a gente filmou aqui, filmamos na Ucrânia, né? E depois a edição deu muito trabalho. Eu tenho 70 horas de material gravado. Desse total, 13 em língua ucraniana. E aí, a opção narrativa que eu fiz me deu muito trabalho de edição. Eu levei 7 meses editando, uma média de 15 horas por dia, sentado na ilha de edição. Porque eu tinha 70 horas, tenho 70 horas de material, então eu tinha que pegar uma figura lá que foi entrevistada, que não foi manipulada, deu um depoimento espontâneo, onde ela começasse um assunto, achar nessas 70 horas uma outra pessoa que falasse o mesmo assunto, que falasse algo que desse continuidade a narrativa e também fosse fiel aos fatos históricos. Então isso foi muito trabalhoso, mas foi uma opção artística que eu fiz, porque eu não queria interferir nesse processo das pessoas contarem a sua própria história, né? Então isso foi o mais demorado, o mais penoso foi a edição. Mas teve pessoas que acabaram ficando fora, por exemplo? Tem muita coisa. Agora eu estou trabalhando, eu já estou em negociação, inclusive, com uma emissora de TV, de ter o seriado Meio da Ucrânia, série de TV Meio da Ucrânia, porque eu tenho 70 horas de material. Tem muita coisa importante do aspecto cultural, religioso, que está fora, muitas das tradições, porque eu tinha que optar por uma linha narrativa e dar seguimento a ela, porque senão você fica maluco, né, no processo de edição disso. Mas vou citar um exemplo: culinária. Culinária ucraniana é muito importante. Eu posso fazer um filme só sobre a culinária, eu tenho esse material gravado. Então, isso no seriado de TV é algo que eu quero trabalhar. Por exemplo, as tradições religiosas, a Páscoa, por exemplo. Só a Páscoa dá um outro filme, um curta-metragem, ou um episódio de uma série. Então, por exemplo, a questão tem o Korovai, que é uma tradição do casamento ucraniano, que são 3 dias de festa, tal, com toda uma tradição por trás. Tem outros, tem muita da coisa do patrimônio imaterial, São Nicolau, por exemplo. São Nicolau, que é uma tradição ucraniana também. Então, tem muita coisa que aqui não tinha como estar, né? Porque senão viraria uma novela. O documentário tem quanto tempo? Ele tem 102 minutos, 1h42, né? Já é longo para ser documentário. Então, o meu desafio era como manter o público preso 1h40 vendo um documentário sobre ucranianos. O documentário, por si só, ele já tem uma tendência natural a ser uma coisa chata, né? As pessoas não têm paciência de ver documentário. Então, eu tinha que lidar com isso tudo ao mesmo tempo, né? E mesmo assim ele é bastante longo, mas eu acho que ele funciona, ele prende, né? A gente já continua conversando sobre a carreira do cineasta Guto Pasko e também sobre o cinema paranaense no próximo bloco. Espere aí que a gente já volta. Eu recebo hoje aqui no estúdio o cineasta, roteirista paranaense Guto Pasko, que é o diretor do filme Made in Ucrânia, Os Ucranianos no Paraná. E até ainda falando sobre o filme, ainda há imigração de ucranianos hoje aqui para o Brasil? A imigração atualmente ela é mais pontual. E os ucranianos, em maior número que estão aqui, são professores universitários, né? E alguns de relações familiares, né? O que chama-se hoje na Ucrânia Четверта хвиля, a quarta onda
né? Dirigiu-se mais para a Europa mesmo, em países como Portugal, Espanha e Itália, onde tem um número maior de imigrantes atualmente ucranianos, né? Mas o Brasil não recebeu, assim, fora isso. E é lógico, hoje tem embaixada, tem hoje um grande número de técnicos ucranianos que trabalham no Brasil, porque o Brasil tem uma segunda binacional. Tem Itaipu, que foi a primeira entre o Brasil e o Paraguai, uma empresa que não é nem do Brasil nem do Paraguai, é dos dois. Existe uma empresa agora que é o Alcântara Space, né, que está preparando o lançamento do primeiro foguete ucraniano-brasileiro em Maranhão, na base de Alcântara, que talvez 2010, 2011 já suba o primeiro foguete. Então, existe hoje um trabalho de cooperação técnico-científica Brasil-Ucrânia. Então, tem muitos ucranianos técnicos que hoje estão no Brasil. Uhum. E na cultura, assim, o que a senhora destacaria, o Guto também, que é mais forte na cultura ucraniana, que é mantida ainda hoje aqui no país? Bem, nós temos clubes, instituições de ensino, instituições religiosas que procuram cultivar as tradições que os nossos antepassados trouxeram. E, inclusive, eu pessoalmente ensino a língua ucraniana no Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná, e eu estou lá desde 85. Então, eu vejo de que várias gerações de descendentes de ucranianos procuram pelas suas raízes e têm vontade de aprender o idioma ucraniano. Alguns que falavam em casa, com os pais, com os avós, esqueceram quando cresceram, tornaram-se adultos e lembram algumas palavras soltas, e aí bate aquela saudade e dizem: eu gostaria de relembrar a minha infância e volto a estudar ucraniano. Temos também casos de pessoas que são casadas com ucranianos que participam das atividades, né, desenvolvidas dentro da comunidade e que também têm interesse em aprender ucraniano. E agora, para nós brasileiros, é difícil a língua, não? É uma língua difícil, só que eu acho que quando você tem boa vontade, você aprende mandarim, japonês, alemão, né? O Vitório fez uma cara como se não fosse difícil. Eu acho que não é difícil porque ela é uma língua indo-europeia. Exatamente. A terminação pode ser diferente, mas muitas palavras são as mesmas. Mas ainda, acho que pela falta das vogais. Não... na verdade, o Vitório, a esposa do Vitório até é chilena e foi minha aluna, e uma aluna exemplar, inclusive. E a dificuldade que se tem é exatamente na parte das declinações, mas eu acredito assim que, no geral, dá para aprender o básico, né? O próprio Guto sabe, aluno, de que nós procuramos ensinar o básico para que eles possam, pelo menos, abrir uma internet e navegar pela internet, coisa que há anos atrás... Nós, por exemplo, a minha geração, os meus pais falavam da Ucrânia, falavam das tradições e você ficava imaginando como será que era. E agora você abre vários sites da internet, você navega pela Ucrânia, você conhece as regiões, você tem acesso à imprensa, tem acesso, inclusive, à enciclopédia. Então, a internet está aqui à disposição para você conhecer a Ucrânia de ponta a ponta. Isso é muito interessante. Na culinária, no polonês a gente conhece o pierogi, mas também tem no ucraniano com outro nome, não é? Só que nós somos... Varenik. Varenik, porque vem da palavra varete, que significa cozinhar. Por isso que varenik, porque são pastéis recheados. Na verdade, são grandes ravioles, né? Uma espécie de um ravioli recheado. Tem vários tipos de recheio, mas o mais comum é purê de batata com requeijão, e que eles são fechadinhos e são cozidos. Por isso que vem a palavra varenik, que vem de varete. Mas na Ucrânia, na parte ocidental, devido à aproximação, o limite com a Polônia, que eles falam pirog, então muitos ucranianos da Galícia, que é conhecida a parte ocidental da Ucrânia, chamam de perorê. Mas aí, então, nós aprendemos que perorê são os pastéisinhos assados e os cozidos são os varenik. E o borscht, que é a nossa sopa. O borscht, sopa de beterraba, famosa. Quem não conhece aquele creme de raiz forte, que nós chamamos de hrin, que utilizamos muito na época da Páscoa, como acompanhamento com carne suína, uma delícia.
Você nota que muito dos costumes ucranianos faz parte hoje do dia a dia do paranaense, né? Sim. Quem não conhece os charutos, né? Os charutinhos, que os árabes, nós também herdamos dos árabes, né? Mas também é uma comida típica ucraniana. Eu acho que o que nós estamos deixando aqui, por exemplo, é a pesanka, né? Que é o ovo pintado. Hoje você encontra em vários pontos turísticos da cidade a pesanka. E nós estamos hoje com um número de artesãos com qualidade expressivo no estado do Paraná. E uma geração que vem vindo desde a pequena escola aprendendo a fazer isso. Assim também os bordados. São os ucranianos que na Páscoa fazem uma entrega de frutas, de alimentos? Nós benzemos os alimentos na Páscoa. De pães, né? Existe o tempo da quaresma, o período da quaresma, que não se consome carne animal, né? E então, durante a Páscoa, depois da missa, as donas de casa preparam cestas e lá se coloca linguiça, carne suína, ovos cozidos, essas pêsancas, que são um amuleto que você depois presenteia para os conhecidos, os teus amigos. Coloca-se também hrin, né, que é essa raiz forte, coloca-se manteiga, sal. E após a missa, existe uma procissão em volta da igreja e o padre benze as cestas e depois esse alimento é degustado em casa, né, como símbolo de boa fartura. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o cinema paranaense. Como é que você avalia as produções hoje realizadas aqui no Paraná, Guto? A gente está vivendo, eu diria, o melhor momento do cinema paranaense. Eu até poucos dias atrás era o presidente da AVEC, que é a Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, Associação dos Cineastas. Agora tem uma nova diretoria, eu continuo na diretoria como vice-presidente. Então a gente acompanha muito de perto o dia a dia da produção audiovisual no estado. Pouca gente sabe, mas no intervalo dos últimos 3 anos, nós tivemos 20 longas-metragens produzidas no Paraná. 20 longa-metragem, fora as curtas, vamos falar só de longa. É muita coisa. Se a gente for considerar a dificuldade de produção cinematográfica, que realmente não é uma tarefa simples você produzir um filme, é um volume bastante expressivo. E não só em Curitiba, a gente tem núcleos de produção em Londrina, Maringá, Cascavel, inclusive agora no Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo, onde o Meide foi no primeiro edital, nesse terceiro, o longa-metragem, que é o prêmio mais cobiçado, é uma produtora de Cascavel, de um cineasta lá chamado Talício Cirino, que é um filme que vai ser produzido em Curitiba, mas é uma produtora de Cascavel, quer dizer, não está centralizado só aqui em Curitiba. O filme que vai ser produzido chama-se Curitiba Zero Grau. É um drama urbano que retrata a dificuldade de 4 personagens, a dificuldade de sobrevivência deles na Curitiba de hoje, né? Então, a gente está num processo de produção bastante grande. O filme de maior destaque nacional ano passado foi O Estômago, que é do cineasta paranaense, Marco Jorge, produzido aqui em Curitiba, o filme, com quase que a totalidade do elenco aqui, curitibana. Eu tenho uma agência de atores também, né? Trabalho, a gente empresaria atores para esse mercado de televisão e cinema, então a gente acompanha muito de perto isso. Então a gente está no momento, claro que não é um mercado fácil, que a gente tem uma dificuldade de distribuir esses filmes. A dificuldade maior está em colocar eles no mercado depois, nas salas de cinema, sobretudo, né? No meio da Ucrânia eu fiz uma distribuição independente, levei o filme de cidade em cidade, 16 cidades, 13 mil pessoas viram nos cinemas, né? Mas eu mesmo fui levando o filme embaixo do braço. Mas a gente está num momento muito importante, por exemplo, então o edital do Paraná, esse prêmio, ele é importante nesse processo, tem dado uma injeção, movimenta muita gente. A gente tem um aspecto também positivo dentro do audiovisual paranaense, que é a escola de TV, a Cine TV PR, que está vinculada ao estado do Paraná, que é uma escola estadual de cinema, né? Que vai formar uma geração nova. Eu acho que agora vai sair a primeira turma formada. A partir esses profissionais, eles já estão interagindo com o mercado, então a gente vai ter um novo ciclo no cinema paranaense a partir da escola de cinema que a gente tem aqui do estado agora, que está vinculada à FAP, na Faculdade de Artes do Paraná. E são pouquíssimas as escolas de cinema que a gente tem no Brasil vinculadas ao estado, né? Então, isso é muito importante para o processo de produção cinematográfica. E eu acho que o mercado, eu não classifico mais como cinema apenas, cinema, TV ou vídeo. A gente tem que falar mercado audiovisual, que a gente está num momento de convergência total de mídias. Eu, enquanto hoje produtor cinematográfico, diretor, não posso mais pensar em produzir um produto só para o cinema. Eu tenho que pensar
que ele vá para o cinema, que vá para a TV, que eu possa botar ele na internet, que eu possa colocar no celular. Hoje já tem projetos em andamento de primeira novelinha para celular. Então, a gente está dentro de uma mudança de paradigma. Né? Então, acho que é um dos mercados mais promissores, em termos profissionais, que a gente tem no Brasil. É o mercado audiovisual. Com a TV digital, por exemplo, chegando, a gente aqui em Curitiba já tem a TV digital. Claro que a gente vai levar uma década para que a TV se implante ainda nacionalmente. Mas só a TV digital, olha o boom que ela vai dar no mercado em termos de produção. Quantos canais a mais a gente vai ter? Todos precisam de conteúdo 24 horas por dia. Né? Então, o Paraná ele está dentro dessa onda crescente do mercado. Né? Uhum. E além do filme Made in Ucrânia, você tem um outro filme que é Antonina, Morretes e Paranaguá, Unidos pela História. Isso que é uma coprodução com a Paraná Educativa, inclusive, que faz parte da carteira Doc TV. Então, foi no Doc TV 2, a gente está agora no Doc TV 4. Doc TV é um projeto nacional. Todos os estados, simultaneamente, produzem documentários falando da sua diversidade cultural. Depois, eles são exibidos em rede nacional, através da rede pública de televisão, para que a gente tenha essa troca de informação. E esse documentário, o pano de fundo dele é o Barreado. Que existe uma disputa entre as 3 cidades, Antonina, Morretes e Paranaguá, pela origem, pela autoria do Barreado. Cada uma reivindica para si a autoria. Existem histórias de como teria surgido, ninguém consegue se entender, provar como de fato ele surgiu. Então, quem faz o melhor Barreado Quem também, faz o né? melhor Barreado, exatamente. Então, o filme ele faz um resgate histórico do início da colonização no Paraná, que começou por ali, e vem até agora essa disputa comercial em torno do Barreado, porque aí a gente percebe no documentário que no decorrer dos anos da história paranaense, eles sempre brigaram pelos caminhos da Estrada da Graciosa, a Estrada do Itupava. Depois, a Estrada da Graciosa beneficiou a Antonina, deixou Paranaguá ilhada. Depois, Paranaguá deu o troco quando a Estrada de Ferro foi para Paranaguá. Num ato político, a Antonina ficou de fora. Existe uma disputa até hoje pelo carnaval. Qual é o melhor carnaval? A Antonina diz que é deles, mas os Paranaguara dizem que não, é melhor é deles. Tem o fandango, que é o tempero disso tudo, é o fandango, né? E eu gosto muito de trabalhar com esses temas. Esse projeto, na verdade, foi um projeto proposto por uma jornalista de Ponta Grossa, chamada Maria Fernanda Cordeiro. Ela foi contemplada, daí me chamou para produzir para ela, contratou minha empresa, que é a GP7 Cinema, para fazer a produção e eu fazer a co-direção para o documentário para ela. E eu gosto de trabalhar muito com isso, com essa questão das raízes culturais nossas enquanto paranaenses. Porque nós temos o privilégio de ter um estado multiétnico. E esse é o maior patrimônio cultural que nós temos, essa diversidade. E, no entanto, a gente explora muito pouco as nossas próprias raízes. A gente conhece muito pouco. Aqui a gente está falando de ucranianos, mas a gente tem tantas outras etnias, né? Você acha que mais para frente dá para a gente dizer assim que pode ser que o cinema paranaense vire um pouco que nem o cinema gaúcho, que tem mais forte isso, de ser mais... Os próprios gaúchos prestigiarem... Eles são muito bairristas, poderíamos definir assim. Eu diria que o cineasta paranaense está começando, talvez, a despertar para isso agora. Então, a gente tem um outro filme recente, que também é do prêmio do Estado, que eu acho um filme maravilhoso, que fala das nossas raízes, que é Belarmino e Gabriela, que é um documentário musical produzido e dirigido pelo Geraldo Pioli, né, que é um cineasta nosso aí, importante no Paraná. E é maravilhoso o documentário, que resgata a principal dupla caipira que a gente teve, né? Tem ainda, eles estão aí. E fala também das nossas raízes diretamente. Eu estou trabalhando agora num projeto para televisão, de uma série étnica. O Meio de Ucrânia, então, é o primeiro, é o piloto. Eu estou trabalhando no projeto para produzir mais 11 etnias que estão aqui presentes no Paraná, para que a gente possa conhecer melhor as nossas próprias raízes, porque essa coisa do nosso, quem nós somos, né? A partir do momento que eu acho que a gente precisa conhecer nosso passado para saber quem nós somos, e eu fui em busca desse meu próprio passado, né? O Meio de Ucrânia, para mim, então, é isso, saber quem sou eu. Então, fez bem para a alma, né? Principalmente ter ido para a Ucrânia fez bem para a alma. E acho que a gente não pode perder, por exemplo, o trabalho da Olga, eu acho genial, importantíssimo, porque a língua, acho que é o principal, é o nosso gene cultural. A partir do momento que você perde a língua, você começa a perder a sua referência de quem você é, né? Então, é por aí. E no Paraná, a gente não pode perder o nosso chão. Nosso chão é um mosaico,
né, étnico. Então, Guto, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma ótima sorte para você nos novos projetos. Obrigado. Obrigada a vocês também por participarem do programa. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. Agradecemos. E muito obrigada a você aí de casa pela companhia. O Aqui Entre Nós volta na próxima quarta-feira, às 10h10 da noite, logo após a segunda edição do Jornal da Educativa. E não perca agora o filme Made in Ucrânia, Os Ucranianos no Paraná, de Guto Pasco. Uma ótima noite para você e para os descendentes de ucranianos na Dobranit. Tchau.